Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma aulinha temática. Para começar, você vai colocar o diluente no pratinho e você vai com um pincel grande umedecer com diluente toda a parte do fundo do desenho. Não deixe nenhuma partezinha sem. Aqui você pode passar por cima dessa mesinha. Tá vendo? Só deixa de fora o dentinho, vasinho, os dois objetos aqui, a toalha. Se o lugar onde você mora é muito quente e seca muito rápido, então faça por partes. Quando você terminar, olhe bem para ver se não tem algum lugarzinho que você não colocou o diluente. Aí você espalha e agora nós vamos usar o amarelo bebê. Coloca no pratinho com o mesmo pincel. Tira o excesso. Aí você vai espalhar esse amarelo bebê por toda a área. Considerando que você colocou diluente, pode colocar uma camada de tinta bem fina, inclusive em cima da mesa. Terminado o amarelinho, você vai trocar de pincel, vai pegar um pincel número 4 e você vai pegar um pouquinho de cinza. Cinza que, se você não tem pronto, você faz com branco e preto. Tira o excesso do pincel, deixa assim o pincel só sujinho. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que tem umas linhas no risco? Elas não são linhas duras, completas, mas você vai fazer com esse pincel e com o cinza sobre o amarelo. Olha, vai ficar assim. Tem que pegar pouquíssima tinta, porque senão vai ficar marcado demais. Se algum lugar ficar um pouquinho mais fortinho, não faz mal. Só não deixe parelho. Feito isso, lava teu pincel número 4, porque nós vamos continuar usando. Agora o camurça. Coloca uma pinceladinha no pratinho e você vai sombrear a mesa. Olha, começa na linha do lado de cá. Aqui, ó, nessa linha de cima inteiro. Embaixo do dentinho. Pode puxar um pouquinho assim, bem no pezinho, deixar um pouquinho mais forte. Aqui você vai pôr nessa linha e vai puxando para baixo. Aqui você vai pôr nessa linha também. Olha, você vai pôr aqui toda a extensão e vai limpando o pincel para baixo. Vou passar o pincel sujinho em cima do contorno aqui, só para esconder o risco. Aqui para trás. Olha, bem aqui vai ficar mais escurinho para fazer o contraste da esquina da tábua. E aqui embaixo de novo.
Agora eu vou usar um pouquinho do sépia. Da mesma forma, só um pouquinho de tinta no pincel. E quero realçar o cantinho aqui. Quero realçar um pouquinho a linha de sombra. Essa linha aqui, ó, que passa embaixo, você pode realçar um pouquinho também, ela vai ficar um pouquinho mais forte, mais escurecida. Aqui no cantinho. Evita fazer isso aqui com o pincel zero, porque com ele você pode até fazer uma linha certinha, só que você não vai conseguir esfumaçar. Olha como eu pego a tinta no pincel. Eu pego e ainda tiro o excesso. Você ainda pode fazer assim, olha, desenhos com mínimo de tinta. Agora nós vamos, nem lavei o pincel, tá? Peguei um pouquinho do cinza novamente e eu vou preencher esta argola com o cinza. Agora com a tinta branca, nós vamos fazer uma luz aqui nessa argola. Você vai colocar um pouquinho de branco no meio. Pode colocar dos dois lados. Aí você vai pegar só um pouquinho e vai fazer isso aqui, ó. Você vai girar o teu pincel. Um pouquinho de tinta, olha. Vai girando o pincel e você vai fazer uma bolinha. No meio vai ficar escurinho. Se quiser, pode até acrescentar um pouquinho de novo de tinta e trabalhar assim, redondinho. Essa luz a gente pode esfumaçar para ela sumir. Olha, fica mais bonito assim, não acha? Então, a gente tira esse contorno pesado aqui, dando pinceladinhas bem de leve. Primeiro, coloco o diluente, porque eu ainda não tinha colocado sobre a toalha. Vou colocar agora. Segundo, pego um pouquinho de azul hortênsia com esse mesmo pincel. E eu vou sujar toda a toalha, olha, com o azul hortênsia. Você viu que eu não tô me preocupando com cantinhos. Ele tá ficando meio manchadinho. Não tem problema, é assim mesmo. Pronto, agora vem o detalhe. Vou colocar aqui um pouquinho de azul hortênsia, um pouquinho de azul cobalto. Eu vou dar uma misturada, o azul cobalto vai ficar um pouquinho mais claro. Aí eu tiro todo o excesso de tinta do pincel, pego só um pouquinho e eu vou começar fazendo um sombreado aqui, nessa divisão. Olha, é um sombreado bem leve, tá? Aqui a gente tem uma barra nessa toalha, então eu vou colocar a tinta de leve, assim, meio manchadinha, mas eu vou deixar esse barrado um pouquinho mais escuro. Vou trabalhar aqui, ó, fazendo uma sombra bem em cima do risco. Agora eu venho pro lado de cá. Essa parte aqui, ela ainda tá por dentro, tá por cima aqui da argola do toalheiro. Então, do lado de lá, olha, do lado de cá, a gente tem a sombra, que vem até embaixo.
pouquíssima tinta no pincel e eu vou fazer em cima do lápis ali. Já vou fazer o sombreado também. E aqui nós temos a barra da toalha, que eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Agora, nesse espaço aqui, a gente tem dobras. Olha, atrás, por trás de cada dobra, você vai fazer uma sombra. Olha, ele vai ficando assim. Por uma sujeirinha aqui. Já quero fazer aqui o barrado também. Com o pincel bem em cima do risco. Aí você faz uma sujeirinha aqui dentro desse barrado. Agora nós vamos trabalhar com o branco. E o branco vai ser muito pouquinho. Tirei ainda o excesso de tinta. Tá vendo? Essa parte aqui, ela tá sobre aquela. Então, eu vou fazer essa linha aqui, olha, mais clarinha. Todos esses gordinhos aqui, aqui, a gente vai colocar um pouquinho do branco. Aqui, olha, é a última dobra. Ela sobe um pouquinho aqui. E essa dobrinha aqui é a borda da toalha. Tá por cima da argola. Só com o pincel sujinho, eu vou dar uma clareadinha aqui, ó, no meio. Talvez você precise do pincel 0 para fazer com que fique bem branquinha essa viradinha, ó. Um pouquinho de tinta. Aqui. Essa última, apesar dela estar quase toda sob essa daqui, ainda tem um pouquinho. Então, eu vou colocar uma linha de branco ali. Agora, nós vamos bordar essa toalha. Vou usar o rosa chá, pincel 0. Eu vou fazer algumas flores aqui. Algumas rosas. Fiz uma bolinha, como você viu. Agora, eu vou fazer alguns pontinhos assim, olha. Já parece uma rosa, tá vendo? Um pontinho aqui para marcar o centro e umas pinceladinhas em volta. Com o verde grama vou fazer as folhinhas. 2 para cá, 1 para cá. Aqui 1, 2, 1. 1, 2, 1. Tô seguindo o mesmo padrão. Aqui só vai aparecer uma. Vou usar o sépia só com a pontinha do pincel para fazer uns arabescos, ligando essas rosinhas. Aqui eu não posso atravessar, tá? Porque aqui tá a área de luz e a rosinha encostou. Pronto, toalha bordada. Vou fazer uma franja. Aqui, olha, nessa parte eu vou colocar 4 pontinhos. Esses pontinhos eu vou puxar em cada um deles 2 risquinhos. Aqui eu vou colocar 2, vou puxar 2 risquinhos em cada bolinha.
E aqui eu vou colocando, vamos ver quanto que vai dar. Não faça reto, tá? Acompanha essa curvatura. Agora, em cada bolinha, 2 risquinhos. Isso. Eu vou passar um pouquinho pra cima, não na linha dos pontinhos, mas aqui, ó, um pouquinho pra cima, eu vou passar uma linha com o azul. Aqui também. Só vou dividir aqui, olha, não vou encher de tinta, só com um restinho de tinta que eu tinha no pincel. Só pra fazer uma sombra um pouquinho mais acentuada. Muito pouca tinta, coloquei muito aqui, então eu vou voltar com um pouquinho do branco. Aqui. Vou voltar com um pouquinho do azul. Esse azul só vem até aqui, olha. Aqui é importante que haja essa curva. A argola tá entrando por dentro da toalha. Então, a toalha fica um pouquinho mais escurinha ali. E a gente faz um pouquinho de luz aqui, ó, na linha de fora da argola. Olha. Inclusive, a gente pode também fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Vai realçar ainda mais. Agora eu vou fazer ainda com o pincel zero e com a tinta branca. Em cima desse risquinho azul, eu vou fazer um passa-fita dos dois lados da faixa azul. Olha, vai pondo pontinhos. E vai ficar muito lindo. Vou fazer o meu, depois eu te mostro. Eu vou pôr um ponto de brilho aqui. Um ponto de brilho aqui. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aí, concluímos essa parte e vamos pintar os outros elementos. Primeiro, vamos preencher com diluente o dentinho, a escova e a pasta de dente. Agora, você vai pegar um pouquinho do sépia com o pincel 4 e vai preencher esse triângulo que nós temos aqui e esse triângulo um pouquinho maior que nós temos aqui. Preenchi todo o dentinho com branco. Agora, eu vou pegar um pouquinho desse azul que eu usei para fazer a sombra da toalha, mas muito pouco. Vou fazer um leve sombreado aqui, ó, do ladinho. Bem pouco. Aqui embaixo. Vou fazer para esse lado de cá. Não é para fazer inteiro. E um pouquinho aqui desse lado. Você viu que eu tô colocando a tinta bem em cima do risco. E um pouquinho aqui, ó, nessa área. Eu não juntei as sombras. Eu fiz aqui, aqui, aqui e aqui. Pouquinho só para você dar uma esfumaçada e não encontrar. Vamos deixar secando um pouquinho, enquanto isso vamos fazer a pasta de dentes, que você vai colocar branco aqui na tampa, um
pouquinho de sombra. É bem delicado, então é muito pouca tinta. Cuidado para não entortar o desenho. Você pode até trabalhar com pincel zero. Olha, um pouquinho de sombra de baixo para cima. Agora você vai preencher essa outra área aqui, olha, de branco também. E aqui entre a pasta e o dentinho, vai um pouquinho de sombra de cinza. Olha, vai puxando assim um pouquinho para cima. Esse outro pedaço aqui eu quero preencher com o vermelho. Vou pegar o pincel zero porque aqui tá complicado, muito pequenininho. Com o sépia, eu vou fazer aqui assim uma mancha que vai significar a escrita. Vou fazer um contorno nesse vermelho. Vou aproveitar o sépia e vou escurecer um pouquinho mais aqui. Eu acho que eu vou fazer um contorno também, olha, acho que vai ficar melhor, vai aparecer mais. Aí já aproveito e já faço contorno aqui também. Aqui eu vou escrever alguma coisa em branco, tá? Você pode ler o que você quiser. Agora, a escovinha, nós vamos fazer com o verde. Com o pincel zero mesmo e o verde grama que nós já usamos, você vai preencher aqui essa última linha. E o cabo. Com um pouquinho de branco, bem no centro, eu vou dar uma clareada nesse verde, no meio dele, olha. As cerdas eu vou preencher com o branco. Ele tem uma divisão, ela tem uma divisão aqui. Que eu vou fazer com um pouquinho do cinza. Olha, bem aqui, ó, no meio. Aí você vem fazendo assim uma porção de pontinhos, tá vendo? Só tô batendo o pincel. Aqui por fora você pode deixar assim escurinho também. Pronto, nossa escovinha de dentes. Para finalizar o dentinho, olha, eu peguei um pouquinho do sépia, bem pouquinho no pincel, vou puxar aqui, vou fazer uma sombra por cima do azul para fora. Pro lado de cá, olha, eu vou passar o pincel, não tenho praticamente nada de tinta no pincel. Aqui vai ficar branquinho. Aqui vai ficar branquinho. Vou crescer um pouquinho esse sépia, olha, pra cima do azul. Limpando. E um pouquinho aqui. Se você quiser, não precisa fazer todo esse sombreado. Mas fica bonito. E para finalizar, nós vamos fazer o ganchinho. Peguei um pouquinho de sépia e um pouquinho de cinza. Eu vou fazer um ganchinho aqui, ó. De novo, e vou fazer outro ganchinho aqui. Agora, o preguinho sai daqui de dentro, vai pra fora. E aqui tem a cabeça do preguinho.
E aqui a mesma coisa. Bom, está pronta a nossa toalhinha. Espero que tenham gostado. É uma ótima lembrancinha para alguém que trabalha na área de odonto. Espero que tenham gostado. É uma sugestão de lembrança para quem trabalha na área de odonto. Esse risco você já encontra disponível no meu site www.sonalupinturas.com.br.